Olá, meus amigos, tudo bem? Então hoje eu vim falar de um assunto que está em alta. Na verdade, eu ia até falar em outros momentos sobre o coronavírus. Gente, era uma questão de tempo, mas acabou que aconteceu, né? Chegou no Brasil, tem um caso confirmado em São Paulo e hoje pela manhã, quinta-feira, dia 27, eu vi que tem uma suspeita de um caso, li num jornal online, em Passo Fundo, que é uma cidade próxima aqui. A questão é, não existe vacina ainda e não existe remédio. E ainda que venham a ser desenvolvidas vacinas, qual é o objetivo de toda vacina? Exatamente, fortalecer o nosso sistema imunológico. Então assim, gente, falam de muitas questões externas de prevenção. Na verdade, são hábitos, né, naturais que haveríamos de ter todas as pessoas de cuidado de prevenção a doenças. Lavar as mãos, utilizar, nesse caso específico, máscaras, enfim, falam de fatores externos. Mas e os fatores internos, que na verdade é a nossa verdadeira proteção, nosso sistema imunológico? A gente não ouve quase falar. Então são comparativamente poucas coisas, né? Vamos falar então um pouquinho dessas questões de como então a gente pode fortalecer o nosso exército interno, o nosso sistema imunológico? Existem algumas formas, gente. Vamos falar delas, né? De três em específico. Uma, óbvio, é estar em exercício. Fazer exercício físico, né? Não é à toa que a palavra exercício lembra a gente de exército. É como a gente deixa todo mundo pronto para alguma questão relacionada a nos proteger ativo por meio de exercícios físicos. Uma segunda coisa seria a alimentação. Então, óbvio que é mais cômodo a gente desembalar as coisas, comida rápida, até mesmo restaurante de fast food. Mas olha o risco que a gente corre nisso, né? À medida em que a gente está se servindo, se um ou outro está conversando, tá caindo um monte de coisinha lá que a gente não tá vendo, né? Então, olha a questão que está envolta com isso daí. Pelo menos nessas próximas 3 semanas ou um mês, por que a gente não assume um compromisso conosco mesmo de comer coisas mais naturais? Preparar mais alimentos, descascar mais ao invés de desembalar. Pode parecer uma coisa assim fútil, né? Mas na verdade, nós somos natureza. Nós somos essa parte humana, móvel, né, da natureza física. Então, a nossa constituição física, desde a pele até o nosso organismo como um todo, reconhecem princípios ativos naturais, alimentos naturais. Tudo que vem depois disso, industrializado, o nosso corpo pode até se beneficiar em algum percentual, se a gente for falar em percentuais, né? Mas não integralmente, porque nós somos natureza. Os nossos sentidos são para apreciar coisas naturais, desde o paladar, o olfato, a própria questão dos sons que nos acalmam, sons provindos da natureza, né? Então, de um passarinho, ou mesmo do mar, e por aí vai. É uma questão da gente refletir também. Terceira coisa, aromaterapia. Os óleos essenciais são produzidos por algumas plantas para a sobrevivência delas, sem a interferência humana. E quando a gente utiliza isso no nosso organismo, o nosso corpo sabe cada princípio ativo do que tem ali e sabe trabalhar com esses princípios ativos de forma plena. Gente, a gente está falando de estudos científicos também. Existem mais de 28 óleos essenciais, ou pelo menos 28 óleos essenciais, com ação antiviral. O que quer dizer isso? Não é que vai ser contra o coronavírus, que é um vírus mutante de uma gripe. Quantos vírus de gripe existe? Talvez você, assim como eu, já fez a vacina da gripe. Só que não são para todos os casos de gripe que aquela vacina lá vai servir para nos imunizar. Apenas alguns. Então, um vírus mutante, mesmo porque é chamado de coronavírus, né? Se a gente olha aí a história do coronavírus, a gente vai parar lá na década de 50 ou talvez até antes. Então, é um vírus da gripe mutante. Hábitos alimentares, foi o que nós falamos. Questões relacionadas a boas práticas de higiene, lavar as mãos depois de ir ao banheiro, dar descarga lá, dar descarga com a tampa da privada fechada, são coisas tão, né? Lavar as mãos, abrir a maçaneta lá com um papel higiênico, a gente não pensa nisso. E será que sempre que quando a gente mexe em dinheiro e tudo mais,
como que está o teclado, a tela do nosso celular. Então são coisas que parecem simples, mas que às vezes a gente parece que absorve isso, né? Potencializa esse risco para a gente. Então 28 óleos essenciais têm a ação antiviral e ao mesmo tempo de fortalecer o nosso exército interno, o nosso sistema imunológico. Então muitos falam em melaleuca, ok, hortelã-pimenta, anis. Eu não vou falar os 28 aqui porque, né, seriam muitos, mas eles têm essa função. Como usar? Inalação pessoal, tá aqui, né? Eu já estou me protegendo dessa forma, com a auriculoterapia, os pontinhos aqui que tem a ver com algumas necessidades minhas e sistema imunológico. Então são formas de fortalecer o corpo. Por meio de massagens, claro que aí um aromaterapeuta, assim como eu, pode te indicar as diluições corretas desses óleos essenciais e a base que vai utilizar nele, a base carreadora. Não pode ser qualquer tipo de óleo que vai diluir esses óleos essenciais. A gente tem que lembrar que pode haver reação química, então tem a forma certa e segura de utilizar óleos essenciais. Mas uma massagem que vai fortalecer o seu sistema imunológico perfeitamente. Outra questão também, as diluições corretas, né? A inalação, como eu falei, ou mesmo na dispersão atmosférica desse óleo essencial por meio de um aromatizador elétrico, talvez, ou de um perfume para ambiente também que pode ser desenvolvido. Uma outra coisa que eu tenho aqui no consultório, nas minhas bolsas também, álcool gel. Eu já fiz um postzinho sobre ele. Esse a gente desenvolveu desde o álcool, né, que está aqui, até a base de óleos essenciais que tem essa função antiviral, de fortalecimento da imunidade. Então, assim, o vírus do coronavírus em si, em superfícies estáticas, ou mesmo no ambiente, ele pode durar a vida dele até 9 dias. Quando a gente utiliza álcool gel, e isso até sem essa questão vou usar mais um pouquinho. Sem essa questão dos óleos essenciais, a gente diminui para 1 minuto a vida útil desse vírus. Tem que ser de um álcool de 68% a 70%, né? Porque aí a base assim, que a gente desenvolveu tem isso também, ó, com óleos essenciais, que pela absorção paralisa, tem a função eletrostática desse vírus, implode internamente, porque tem uma parte aí de água e eles como que estouram, né? Então tem um videozinho específico sobre esse álcool gel, que eu vou fazer uma postagem aqui depois, para vocês acompanharem. Então a nossa verdadeira proteção já está conosco, já está instalado, programado na gente. A gente só tem que fortalecer, focar na saúde. É aquilo que eu sempre falo. Focar na saúde, ou a saúde, onde tem saúde forte, a doença não se instala. Então, por isso que a aromaterapia dentro dessa questão do holístico, ela é... Então, por isso que essa questão do holístico, da aromaterapia estar dentro das terapias holísticas, ela é preventiva e olha a gente como um todo. Um aromaterapeuta clínico, ele nunca vai falar só do óleo essencial. Então, até nesse caso da questão do coronavírus, melhorar a qualidade do nosso sono. Existe como a gente recondicionar o nosso sono.